Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre escoamento em placa plana. Ok, quando a gente está resolvendo problemas de convecção de escoamento em placa plana, a gente está basicamente interessado em duas situações. Ou numa situação em que a placa está a uma temperatura constante, ou numa situação onde a gente tem um fluxo térmico constante nessa placa. No primeiro caso, ou seja, de uma placa isotérmica, a ideia é basicamente essa daqui. A gente tem essa placa aqui, onde toda essa superfície aqui em vermelho está uma temperatura constante TS, e eu tenho aqui incidindo paralelamente a essa placa, um fluido aqui com uma velocidade de escoamento livre U infinito e uma temperatura T infinito aqui. Ok, a forma como esse escoamento se desenvolve ao longo da placa, ele é dado aqui, né? Então aqui a gente tem inicialmente esse escoamento laminar, depois ele passa por uma fase de transição, onde depois disso ele passa a ser turbulento. E nesse escoamento laminar a gente tem esse X crítico aqui que marca justamente o fim do escoamento laminar para entrar nessa fase de transição. Show de bola! Como eu tenho aqui a temperatura da superfície da placa e a temperatura do escoamento livre, para determinar as propriedades do fluido, a gente pode utilizar a temperatura de filme. Tá, beleza. Peguei a temperatura de filme, peguei as propriedades do fluido, vou lá, calculo o número de Reynolds e tal, e aí a gente tem essa tabela aqui para as correlações dos números de Nusselt. Sim, elas são horríveis e você não precisa decorar esses caras, beleza? O segredo aqui é o seguinte: ou o seu professor vai dar um formulário na prova com ou a equação que você vai ter que usar, ou uma série de equações para você escolher qual é a equação mais adequada, ou a sua prova vai ser com consulta e você vai poder olhar isso no livro, beleza? Então não se preocupe em decorar esses caras daqui. Mas repara aqui, ó, para escolher qual a correlação mais adequada, eu preciso verificar se meu escoamento é laminar de transição ou turbulento, e vou precisar também dos valores de números de Prandtl aqui, beleza? Então a gente tem uma série de correlações aqui, seja para calcular o número de Nusselt local, para calcular o coeficiente convectivo local, ou para o número de Nusselt médio para calcular o coeficiente convectivo médio aqui. Tá? E aí a gente tem algumas observações aqui sobre essa tabelinha. A primeira delas é que esse cara que aparece aqui, deixa eu botar esse aqui de lado, esse PEX aqui, nada mais é do que o número de Reynolds vezes o número de Prandtl. Então, por isso que eu preciso calcular esses dois caras. Então, eu preciso calcular o número de Reynolds, o número de Prandtl, para depois escolher qual é a correlação mais adequada. Beleza? A segunda observação aqui é que, para regime laminar, o número de Nusselt médio é igual a 2 vezes o número de Nusselt para X. Isso. O número de Nusselt de X. Então, voltando aqui na tabela, repara, ó, isso aqui está explicitado bem aqui no primeiro exemplo, né? Eu tenho aqui 0,332 e para o número de Nusselt médio 0,664, o resto permanece igual. E para os casos em que a gente não tem aqui já o cálculo desse coeficiente convectivo médio, se a gente estiver trabalhando no escoamento laminar, basta multiplicar essa expressão toda aqui por 2. Beleza? Show de bola! A próxima observação é que, vamos lá, deixa eu voltar aqui. A ideia aqui é a seguinte, olha só, para essa equação aqui, para o regime de transição, né, para a região de transição, esse valor, esse coeficiente A que aparece aqui, ele depende única e exclusivamente dos números de Nusselt, dos números de Reynolds críticos do escoamento. Quando a gente está trabalhando com escoamento em placa plana, esse Reynolds crítico, a gente costuma utilizar 5 vezes 10 à quinta. Utilizando 5 vezes 10 à quinta, jogando naquela expressão, a gente vai chegar nessa expressão aqui, nesse valor, para esse coeficiente A, então o número de Nusselt médio vai ser dado por essa expressão aqui. E a última dessas observações é que, embora não esteja aqui na tabela, se a gente estiver trabalhando com uma situação em que tem um escoamento turbulento em praticamente toda a placa, então o número de Nusselt médio ele vai ser dado por essa
expressão aqui, ok? Beleza, vamos lá, um detalhe importante aqui. Ah, beleza, Bruno, mas olha só, aqui, como é que eu vou fazer para diferenciar se eu estou na região de transição ou de escoamento turbulento, né? Porque para os dois casos eu tenho o mesmo intervalo aqui do número de Reynolds. Sim, é verdade. Agora, para a região de transição, a gente calcula aqui o coeficiente, o número de Nusselt médio. E para o escoamento turbulento, a gente está calculando o número de Nusselt local. Então, a ideia basicamente é essa. Viu que o escoamento é turbulento? Beleza. Ou que está além do nosso Reynolds crítico? Não tem problema. Então, você vem aqui e verifica. Você quer calcular o quê? O coeficiente convectivo médio, então você vai vir nesse cara. Coeficiente convectivo local, aí você vai vir nesse cara aqui. A não ser que o problema te diga que realmente você tem uma turbulência em toda a placa. Então, você utiliza essa expressão aqui. Não precisa, novamente, esquentar a cabeça e decorar esses caras. Todas essas expressões elas estão aqui na teoria do Responde Aí. Essa tabelinha que eu mostrei está aqui na teoria do Responde Aí. E todas essas observações também estão ali, também bem explicadinhas. Beleza? Ok, esse é um dos casos que a gente tem para trabalhar, né? O de placa isotérmica. O próximo caso é de uma placa com fluxo térmico prescrito. Então a ideia que é bem parecida com o caso anterior, né? A gente tem aqui essa placa plana, só que agora é diferente do caso anterior, onde a temperatura da superfície era constante. Agora tem um fluxo térmico aqui ao longo de toda a placa, onde esse cara daqui é constante. Ok? Beleza. Para esse tipo de situação, a gente tem basicamente essas duas formas de calcular o número de Nusselt. Isso, o número de Nusselt. Eu sempre confundo, tá? Então relaxa, mas eu vou me corrigir. Então, a gente tem essas duas formas aqui de calcular o número de Nusselt, onde para escolher qual é a forma mais adequada, a gente basta analisar qual é o número de Prandtl da nossa situação, do nosso problema. Show de bola? Beleza. Tá, Bruno, mas se o fluxo térmico é prescrito, né, eu poderia calcular a taxa de transferência de calor, né, se esse fluxo térmico é constante, utilizando essa expressão aqui, né? Então, para que eu preciso calcular o número de Nusselt, né? Porque, bom, o número de Nusselt vai me dar o coeficiente convectivo. Se eu já tenho a taxa de transferência de calor, para que eu quero esse coeficiente convectivo? Por dois motivos. Porque, ou o problema vai pedir para você calcular, ou você pode utilizá-lo para calcular a temperatura média superficial. Porque como o fluxo de calor ele é constante, a temperatura ao longo da placa não vai ser, mas a gente consegue calcular essa temperatura média utilizando essa expressão aqui. Beleza? Agora repara o seguinte, nessa expressão dessa temperatura média superficial, apareceu aí o número de Nusselt médio. Só que aqui, na nossa tabelinha, a gente só tem o número de Nusselt local. Não se preocupa, o número de Nusselt médio ele é dado por essa expressão aqui. Beleza? Então, o mesmo esquema. Tem tudo aqui na teoria do Responde Aí, as tabelas, todas essas observaçõezinhas, tá tudo aqui. Mas a ideia é basicamente essa. A gente pega as propriedades do fluido, calcula esses parâmetros adimensionais, ou seja, o número de Prandtl, o número de Reynolds. A partir deles, eu escolho qual é a correlação de número de Nusselt adequada, calculo o número de Nusselt, calculo o coeficiente convectivo, e aí, se o problema ainda quiser que você calcule a transferência de calor, e aí você calcula, porque você é bravo, beleza? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí, a gente se fala nos próximos vídeos.